Bom dia, amigos. 9 de abril de 2025, 4h30 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h30 da manhã lá na Ucrânia. E essa noite as forças ucranianas abateram 32 drones Shahed dos 55 lançados pela Rússia. Outros 8 foram suprimidos por meios de guerra eletrônica ou simplesmente perdidos no local sem consequências negativas. Tá? Isso dá um total de 40. Então 10 não foram nem encontrados, digamos assim. No distrito de Serbovsky, na região lá em cima, tá vendo? Onde está o cursor? Deixa eu ver, cadê o cursor? Aqui em cima, mais no alto, distrito de Serbovsky, na região de Pensa, um arsenal de mísseis e armas de artilharia foram atacados pela Ucrânia. Ainda na Rússia, aqui adiante, mais longe, um campo de aviação de Orenburg 2, região de Orenburg. E aqui embaixo, campo de aviação ou arsenal em Mozdok, na Ossétia do Norte, Alânia, tá? Colado na Geórgia, mas ainda é uma república da Rússia. Aqui embaixo. Muito bem. De baixas nós tivemos 1.270 soldados, 4 tanques, 10 blindados de transporte de infantaria, 52 peças de artilharia, um sistema antiaéreo, 56 meia dúzia UAVs e 118 veículos de diversos tipos. Como vocês viram, à noite a Ucrânia atacou seguidamente a Rússia, né? Como a gente vê aqui, um ataque massivo de drones atingiu a Rússia durante a noite. Olha o barulho. 158 UAVs atingiram diversas regiões, incluindo a base aérea de Mozdok. Mozdok é a sede dos bombardeiros russos, tá? Drones foram avistados também em Kuban, Rostov, Saratov e até mesmo em Oriol. A avaliação dos danos ainda está em andamento. Aqui Rostov, Tikhoretsky e Amapa. Vê que foram muitas explosões, uma seguida da outra, né? Охуеть. Ебать. A explosão cai em cima. Tá vendo a explosão aqui em cima? Tudo depende da gente ter um russo posicionado no local, né? Nem sempre a gente tem alguém para filmar o que está acontecendo.
Bom, esse aí acho que começou a filmar depois da explosão. Agora, olha, estranha essa entrevista do Putin com Kurnosova. Putin quer comprar Trump e vai com tudo. Eu vou repetir porque muita gente acha que não entendeu ou não ouviu. Putin quer comprar Trump e vai com tudo. Mesmo após 3 anos de ataques constantes a alvos civis na Ucrânia, o presidente do Kremlin, Vladimir Putin, está confiante de que isso pode forçar as pessoas a irem às ruas para exigir uma mudança de governo, embora a realidade o convença do contrário. Vendo que ultimatos diretos sobre o não reconhecimento das autoridades, digamos, ilegítimas de Kiev são mal recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele decidiu tomar um caminho indireto. Ele inventou uma história sobre algumas unidades nacionalistas sobre as quais Kiev oficial. O fato do Kremlin querer controlar a Ucrânia de qualquer forma não é novidade para a gente. E temos afirmado isso desde o primeiro dia da invasão em larga escala. Não se trata de uma questão de territórios, mas de controle sobre toda a Ucrânia. O Kremlin não vai descansar, pelo menos na pessoa do seu atual governo, Putin e Peskov, até conseguir isso. Esse é o seu principal objetivo. Eles entendem que Trump os forçará a parar a guerra, mas não querem pará-la. No entanto, eles esperam que, se realmente precisarem, consigam mudar Volodymyr Zelensky. Que coisa estranha. Mudar Zelensky não por métodos militares, mas políticos. É por isso que falam de ilegitimidade e de eleições toda hora. Mas quem diria, né? Putin, que foi eleito apenas pela primeira vez, e mesmo assim isso não é um fato. Vamos lembrar, quando declararam pela primeira vez a ilegitimidade de Zelensky e a necessidade de introduzir uma governança externa. Trump não gostou muito. Portanto, eles estão buscando uma formulação que, por um lado, ajuste ao máximo a administração americana na direção do que é necessário realizar novas eleições na Ucrânia o mais rápido possível, mas, ao mesmo tempo, não se exponha demais. Peskov é um mestre na formulação, então eles estão tentando dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Eles não vão sossegar enquanto não tiver eleições na Ucrânia, porque eles têm certeza de que com a propaganda dele e com os espiões que ele tem enfiados na Ucrânia, eles vão conseguir colocar um fantoche e assim conquistar a Ucrânia sem precisar dar um tiro. Sei que vocês estão com saudade de tiro, mas não sei como o YouTube vai reagir a isso. As forças ucranianas aniquilaram um comboio russo de bugs e MT-LBs no eixo Novo-Pavlivka. A coluna se deslocava de AC9 em direção a Bodanivka, passando pelos arredores ao sul de Sribne. Equipes de 155mm do Grupo Tático Vuhledar continuaram a trabalhar e não deixaram nada da coluna. Zero. Destruíram tudo. Então, tá aí para quem estava com saudade de ver tiro. Bem, hoje é quarta-feira e parece que é o dia das notícias estranhas. Não tenho culpa, eu só dou a notícia. Eu não crio os fatos, como aliás de vez em quando aparece um idiota achando que eu estou mentindo. E que como é que eu vou falsificar tudo isso? É só na cabeça do imbecil, mas tudo bem.
o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que as delegações americanas e russa vão se reunir em Istambul em 10 de abril, amanhã, para discutir o funcionamento de suas missões diplomáticas. E alguém comentou que Ucrânia não é, absolutamente não está na agenda, tá? Isso foi o Departamento de Estado sobre a conversa de Rússia no 10 de abril. Então, Ucrânia não está absolutamente na agenda. Russos vão se reunir com o americano, provavelmente para tratar da compra do Trump, como dito pelo Putin. E para terminar, e antes que o YouTube me dê uma cacetada, a Força Aérea atacou o posto de comando do 81º 81, Regimento de Artilharia Autopropulsada da Rússia, na região de Kherson. 20 a 30 russos foram conversar com o Genésio. Foram para o espaço mesmo, eliminados. É isso que a gente gosta. Vamos ver a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Filantropos finlandeses apoiaram o projeto da Fundação Olena Zelenska para criar 2 centros da escola super-heróis. Durante uma visita à Finlândia, disse o Vitor de Genebra, a primeira-dama da Ucrânia e a equipe da Fundação Olena Zelenska se encontraram com líderes empresariais locais, filantropos e representantes das comunidades culturais e educacionais. O evento, organizado em Helsinki com o apoio da empresa internacional de consultoria empresarial Milton Group, contou com uma apresentação dos principais projetos da Fundação com foco na expansão da escola de super-heróis. Filantropos finlandeses financiarão a criação de 2 novos centros esse ano. Organizações não governamentais têm fornecido à Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua guerra ilegal de agressão. Esses fundos foram levantados por um grupo de pessoas que apoiaram a humanidade, a dignidade e o poder da educação em um momento crucial da história. Temos outro parceiro envolvido na implementação do projeto Escola de Super-Heróis. E esse é um resultado incrível.
Sou grata ao Milton Group por sua iniciativa e apoio na organização do evento em Helsinki, onde empresas e filantropos finlandeses puderam se unir em um desejo compartilhado de ajudar a implementar um dos projetos mais importantes para nossas crianças, concluiu Nina Robachova, diretora da Fundação Olena Zelenska. O projeto School of Superheroes está sendo implementado sob os auspícios da primeira-dama. Esses são espaços educacionais em hospitais infantis, onde os pacientes jovens podem dominar o currículo escolar em paralelo com seu tratamento. Já o Tiago da França, lá do grupo de WhatsApp de membros, passou o seguinte jornal com a manchete: a Rússia perdeu mais de 200 soldados numa ofensiva. A terceira brigada de assalto matou 143 invasores e feriu quase mais uma centena em apenas um dia de luta por uma vila na região de Luhansk. O serviço de imprensa da terceira brigada divulgou as imagens do trabalho de combate. Os militares russos fizeram uma tentativa em larga escala de atacar a vila de Nadia, que a terceira brigada de assalto libertou no final de março. O inimigo mobilizou um grande número de efetivos para atacar em diversas direções nas áreas de responsabilidade dos 3 batalhões da brigada, utilizando apenas grupos de assalto de infantaria. Para combater os ataques, a brigada mobilizou todos os ativos do batalhão 1º Assalto, 2º Mecanizado e 1º Batalhões Mecanizados, bem como um batalhão de sistemas não tripulados e 2 batalhões de artilharia. Eles chamam de batalhão, no Brasil a gente chama de grupo. Um número significativo de infantaria russa foi eliminada com a ajuda de drones FPV e ataques de artilharia. O vídeo divulgado sozinho mostra a destruição de cerca de 8 dúzias de alvos. No entanto, conforme o inimigo se aproximava, a infantaria também se engajou no fogo. Tem um filme aqui no jornal, mas é claro que eu não posso passar, senão o YouTube me ferra. Um número significativo de infantaria russa foi eliminado com a ajuda de drones FPV e ataques de artilharia, eu já disse. De acordo com estimativas da brigada, o inimigo perdeu mais de 200 combatentes durante o dia de combate. 143 invasores foram mortos, outros 86 sofreram perdas sanitárias. Ao mesmo tempo, o invasor não tomou posições novas nem perdidas anteriormente. E ainda tem aqui a história da libertação de Nádia e mais um filme que, infelizmente, vocês sabem que o YouTube não gosta. Por isso é que eu tenho um grupo no Telegram, onde todo mundo bota tudo que o YouTube não gosta, ou então o WhatsApp de membros do canal. Já esse jornal diz que a Coreia do Sul está pronta para usar com o primeiro tanque de hidrogênio da história. A Hyundai Rotem, empresa líder em soluções de defesa da Coreia do Sul, anunciou o desenvolvimento dos primeiros tanques de batalha movidos a células de combustível de hidrogênio. Essa iniciativa, realizada em colaboração com o Instituto Nacional de Pesquisas de Defesa e outras entidades tecnológicas, faz parte de uma abordagem global que visa alinhar as aplicações militares com os crescentes requisitos de sustentabilidade. Olha só que interessante, né? A Hyundai Rotem revolucionará a indústria de defesa com o desenvolvimento de tanques movidos a hidrogênio. Coreia do Sul está embarcando em uma estratégia única
de transição energética das Forças Armadas com esse tanque movido a hidrogênio. Pô, maravilha. Tá tudo em francês, né? Porque o Thiago é lá da França, cidade de Vendéia. Mas eu usei o Google para traduzir, aí facilita todo mundo entender. A manchete diz: a Rússia desenvolveu um míssil nuclear hipersônico e a resposta americana ainda está pendente. Os Estados Unidos demoram a anunciar o comissionamento do seu míssil Dark Eagle, enquanto a China e a Rússia já estão produzindo seus equivalentes. O Kremlin até utilizou diversas vezes em sua guerra contra a Ucrânia. A instabilidade da situação geopolítica global alimentou uma nova corrida armamentista entre as grandes potências nos últimos meses, reforçando as preocupações sobre suas ambições militares. A Rússia, já fortemente engajada na frente ucraniana desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, também está tentando modernizar seu arsenal. Moscou intensificou os esforços para desenvolver um míssil hipersônico com armas nucleares, pegando os Estados Unidos desprevenidos, que ainda não atingiram essa meta, relata o meio de comunicação online popular Mechanics. O complexo militar industrial americano, ciente das questões estratégicas ligadas a tal arma, estaria, no entanto, prestes a consegui-lo com seu projeto de nome evocativo Dark Eagle. Águia escura, né? Águia negra, águia escura. No papel, potenciais adversários dos Estados Unidos empalideçam, mas os inúmeros atrasos em seu comissionamento estão alimentando especulações. Na verdade, enquanto o Laranjão fica protegendo o seu amiguinho russo, na verdade, ele fica deixando todos os Estados Unidos para trás. Eles tinham que aproveitar a chance de ouro, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Jamais terão, nessa década, uma oportunidade de ouro como a atual, onde os Estados Unidos, onde a Rússia está completamente quebrada com essa guerra. Está quebrado sem dinheiro por causa das sanções, está quebrado sem equipamento, porque gastou todos os estoques gigantescos da União Soviética, vai ter que fabricar e produzir e não tem dinheiro, não tem nem dinheiro nem recursos, matéria-prima para isso. Então, qualquer pessoa com mais de um neurônio, né, Tico e Teco, por exemplo, saberia que a hora é essa. Aproveitar agora para quebrar a Rússia e impedir que ela continue com esse avanço armamentista, como esse Kinzhal e outros mísseis supersônicos que devem estar em desenvolvimento lá. Os Estados Unidos não faz nada por causa do Laranjão, que é russo, né? É um aditivo russo. A Europa não faz nada porque é incompetente. Então, vão perder essa chance de ouro e daqui a pouco vão ter que encarar uma Rússia reorganizada, refortalecida e cheio de armas novas e dessa vez melhores que as ocidentais, já que o americano parece que dormiu no ponto no desenvolvimento desse equivalente. O maior rival da frota francesa agora está relegado ao posto de marinha de segunda categoria após a venda de seus 2 últimos navios de assalto. Uma notícia que causou comoção no Canal da Mancha. A Marinha Real está se preparando para desativar e vender seus 2 últimos navios de assalto anfíbio, o HMS Albion e o HMS Bulwark, para a Marinha do Brasil. Esta medida, anunciada em novembro passado pelo secretário de Defesa britânico John Healey, antecede a substituição planejada desses navios pelos futuros navios do programa MRSS previsto para 2033-2034.
Já esse jornal, também em francês, traduzi pelo Google, disse na sua manchete: 80 anos após a Segunda Guerra Mundial, França e Alemanha unem forças para construir o tanque do futuro. Diante de novas ameaças, Paris e Berlim decidiram projetar em conjunto o MGCS, um tanque de combate modular e inteligente, símbolo de seu desejo de exercer influência militar no cenário internacional, uma ambição que condiz com as fraturas do continente. A guerra na Ucrânia lembrou aos países do velho continente que a guerra não era um sonho impossível e que, apesar da paz relativamente estável na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ela ainda poderia bater a porta. A França, apesar de seus esforços diplomáticos com a Rússia do presidente Vladimir Putin, notou isso com amargura. Em Berlim, o choque foi talvez ainda maior quando a invasão de grande escala da Ucrânia começou em fevereiro de 2022. Esse eletrochoque levou as nações europeias a reverem suas posições. A França endureceu sua postura em relação à Rússia, e a Alemanha, que até agora se recusou a empreender uma modernização completa de seu aparato militar, mudou sua doutrina. Em sintonia com o motor franco-alemão na Europa, que às vezes estagnou nos últimos anos, Paris e Berlim escolheram unir forças para um projeto ambicioso, o Mainland Combat System, mais conhecido pela sigla MGCS. Resultado de uma parceria entre 4 empresas: KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall, Landssystem e Thales 6 GTS France. Esse tanque pretende encarnar o futuro das armas terrestres no continente europeu, relata o artigo da revista The War Zone. O título diz: Volodymyr Zelensky e Bart De Wever se encontram com o representante das indústrias de defesa da Ucrânia na Bélgica e da Bélgica. Ucrânia, onde muitas capacidades são necessárias, não desempenhasse um fator crucial também na produção e rearmamento da Europa. Então é uma cooperação muito lógica. É uma cooperação bilateralmente benéfica. É algo que precisamos fazer, enfatizou o primeiro-ministro da Bélgica. Ainda sobre esse assunto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, se reuniram com representantes de empresas de defesa ucranianas e belgas e também viram equipamentos de defesa fabricados na Ucrânia, em especial o AVEs de reconhecimento e ataque, sistemas robóticos terrestres e drones navais. Nossos civis e, claro, para apoiar nosso exército, todos esses pássaros são muito importantes para nós e muito perigosos para os russos. Acredito que novos projetos entre nós, entre nossas indústrias, nossos setores privados e nossos governos, são extremamente importantes para a sobrevivência da Ucrânia e para aumentar nossa produção compartilhada. É claro, eles são muito importantes para o futuro, para a segurança futura de toda a Europa, disse o presidente Zelensky. Bart De Wever observou que a Europa deve se rearmar, mas atualmente há desafios para aumentar a capacidade de produção, principalmente falta de matéria-prima. Já o The Guardian diz: relatório descobre que não há água suficiente para que a proposta nuclear da coalizão funcione com segurança. O analista diz que a energia nuclear é a fonte de energia mais sedenta, enquanto relatórios encomendados por apoiadores liberais lançam dúvidas sobre a viabilidade do plano. Cerca de 90% da capacidade de geração nuclear que a coalizão propõe construir
não teria acesso a água suficiente para funcionar com segurança, de acordo com o relatório encomendado pelo Liberals Against Nuclear. O relatório, de autoria do professor Andrew Campbell, pesquisador visitante da Universidade Nacional Australiana, avaliou as necessidades de água para energia nuclear e o suprimento disponível nos 7 locais onde a coalizão propõe novos reatores. Campbell descobriu que substitui a geração de carvão pela tecnologia nuclear pronta para uso, conforme proposto pela coalizão, exigiria 200 gigalitros de água anualmente. Ele descobriu que metade da capacidade nuclear proposta já era inviável devido à insuficiência de água, enquanto os outros 40% da capacidade precisariam ser reduzidos durante as estações secas. Não sei se vocês lembram, a usina nuclear de Zaporizhia tinha todo um lago do lado para poder ajudar a resfriar reator, essas coisas todas. E a barragem foi dinamitada pelos russos, o lago secou, então a própria usina de Zaporizhia está desligada, né, com água mínima suficiente apenas para manter refrigerado os seus reatores. Mas ela não tem nem condição de ligar enquanto não se resolver o problema do lago, reconstruir barragem. Olha a encrenca que a Rússia arranjou para a Ucrânia. Esse soldado russo é acusado de agredir sexualmente e intimidar 2 adolescentes durante a guerra. Gente, eu nem sei por que fizeram essa matéria, porque todo o exército russo estupra, assassina, mata, pinta os canecos, roubam privada, roubam máquina de lavar. Eles vêm para a Ucrânia para roubar. Desde dos primeiros ataques, desde Bucha, né? Desde Bucha, que foi a primeira cidade que foi arrasada pelos russos, que o que eles fazem é isso mesmo. Então, não entendo porque que a United ainda se preocupa em dizer uma matéria. Ah, esse cara fez isso? E todo o resto das tropas fizeram o quê? Ai, como eu sei que vocês adoram matéria e as falas desse diabo louro, mais uma. Trump discutirá ajuda externa dos Estados Unidos e presença militar dos Estados Unidos em vários países em negociações comerciais. Isso disse a Casa Branca. O que é que você acha? Esse governo é uma piada. O Canadá entregou 40 mil motores para foguetes ar-superfície não guiados CRV-7 de 70 milímetros para a Ucrânia, de acordo com a missão canadense Unifier. Мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли в полон китайських військових на території України. Zelensky está dizendo o seguinte, ele revela detalhes sobre soldados chineses capturados. Forças ucranianas lutaram contra meia dúzia de militares chineses em Donetsk, perto de Tarasivka e Bilohorivka. 2 foram feitos prisioneiros. Então, nós temos aí China, Coreia do Norte, fora Chechênia e outras pragas lutando na Rússia. E aí eles ainda ficam dizendo que estão lutando contra a OTAN. Já expliquei que quando tem esse tipo de aviso, é uma declaração oficial, né? Então está dito aí, a Força Aérea da Ucrânia
atingiu um complexo de depósito militar russo em Ozerki, região de Kursk, destruindo hangares, prédios e equipamentos. Mais de 30 russos, incluindo equipes de UAVs e equipes de reparo, foram eliminados. Então, você tira suas conclusões. Enquanto a Rússia gasta um míssil balístico caríssimo, custa 1 milhão, às vezes mais de 1 milhão, para acertar um restaurante com meia dúzia de rapazes e moças, a Força Aérea da Ucrânia eliminou mais de 30 russos, incluindo equipes de UAV e equipes de reparo. Isso é. E não foi com um míssil balístico caríssimo, provavelmente com algum drone bem mais barato. E agora, vou mostrar, não é contar, eu vou mostrar uma piada, para que você ria. Ria bastante. Cuidado para não cair da cadeira de tanto rir. Esse careca sem vergonha aí. Aliás, são dois idiotas que eu tenho verdadeira repulsa. É o Lavrov e esse careca aí lá na ONU, que dizem cada mentira assim, descaradamente, na cara de todo mundo. Olha o que o imbecil careca sem vergonha está dizendo. Quer ouvir a voz dele? Eu deixo, sem problема. Господин председатель, формальным поводом для созыва европейскими сторонниками киевского режима сегодняшнего заседания Совета Безопасности послужил нанесенный ВКС России 4 апреля удар. Chega, a voz dele é horrorosa. O embaixador russo na ONU, Debenzia, falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, mentiu que, como resultado do ataque balístico russo em Kryvyi, aí, aspas, as perdas do inimigo chegaram a 85 militares e oficiais de países estrangeiros, fecham aspas. Na realidade, a Rússia matou 9 crianças e mais 11 adultos. Agora, o engraçado é um país desse, criminoso, terrorista, ser bem-vindo na ONU. Isso aqui que me causa... por isso que deviam fechar aquela porcaria. A ONU é uma inulidade, uma inutilidade. Serve para nada, não sei, para dar emprego e sei lá mais o que. Uma vergonha. Chega, cansei. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Espero que as histórias e matérias que compartilhamos hoje tenham tocado o coração de vocês, assim como tocaram o meu. Lembrem-se de que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado e conexão. Agradeço por estarem conosco e, se Deus quiser, nos encontraremos amanhã para mais momentos especiais juntos. Sempre, no final de cada vídeo, tenho a galeria de abraços e eu deixo aqui o abraço ao Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, já que ele não consegue ler ali as letrinhas da galeria de abraços, mas ele nos ouve todo dia por celular. Até amanhã, se Deus quiser.